E juntos podemos estudar a palavra de Deus. Nós tivemos aqui, eu acho que foi no mês de maio, aliás, abril, né? Pela primeira vez. Alguém se lembra qual foi o tema que nós estudamos? Opa! Sobre a visão de Pedro, né? Atos capítulo 10. Eu tenho ultimamente praticado nos sermões, fazemos estudos bíblicos, ou estudar a Bíblia. A irmã Aite até faz uma menção sobre isso, sobre essa importância. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar novamente a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Atos, o capítulo 15. Atos, o capítulo 15. Atos, o capítulo 15, verso 28 e 29. Todos acharam? Atos, capítulo 15, o verso 28 e 29. Só que antes de nós lermos, iniciarmos esse estudo, nós vamos fazer uma oração pedindo a direção de Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos, por gentileza. Amado Pai, mais uma vez queremos agradecer a oportunidade de podermos nos reunir para estudar a Bíblia. E nos momentos que se seguem, assim como a Bíblia está aberta em nossas mãos, semelhantemente, Senhor, lhe rogamos que nos tome em suas mãos e queira abrir a nossa mente e o nosso coração, a fim de que possamos aprender e possamos colocar em prática em nossa vida as tuas orientações. Amém. Oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 15, verso 28 e 29 diz assim: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Que coisas são essas? Verso 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes. Saúde. Muito bem. O que nós podemos aprender dessas palavras na Bíblia nessa manhã? Queridos, algumas pessoas elas têm usado esses dois versos bíblicos para justificar o seu não comprometimento com o sábado. Por alguma razão nós definimos que falaríamos sobre o sábado hoje. E veja o que acontece. Algumas pessoas dizem o seguinte: eu não guardo o sábado porque o Espírito Santo e os apóstolos e os presbíteros não recomendaram isto. Não fizeram essa recomendação. Por isso eu não guardo o sábado. E usam esse verso bíblico, Atos 15, 28 e 29, para justificar tal atitude ou tal decisão. Evidentemente, se eu pegar esse texto fora do seu contexto, eu vou criar um pretexto. E qual é o pretexto? Eu não quero guardar o sábado. E pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, esse nós aqui no verso 22 diz que são os apóstolos e os presbíteros que estavam reunidos, não impor nenhum encargo que fosse a mais do que essas coisas essenciais. Quais são elas? Não fazer uso do sangue, não comer carne de animais oferecida a ídolos, não comer carne de animais que sejam mortos sufocados, tem que degolar o animalzinho, e não ter práticas de relações sexuais ilícitas. Basta. O Espírito Santo não mandou guardar o sábado, por isso eu não guardo o sábado. Mas aí, nós temos um outro grande problema. Se eu entendo que com base nessas palavras eu não tenho o compromisso de guardar o sábado, então eu não preciso também me preocupar com o mandamento que diz, não matarás. E com o mandamento que diz que eu tenho que honrar meus pais. E com o mandamento que diz que eu tenho que falar a verdade, não posso dar falso testemunho. E o que dizer do mandamento que diz não roubar? O Espírito Santo diz que não pode roubar. E aí,
Algumas pessoas podem pensar: por que eu vou levar o dízimo à igreja se o Espírito Santo não mandou levar o dízimo? Será que a vida do cristão se resume apenas em 4 restrições? É claro que quem usa dessas palavras para justificar a sua falta de compromisso em guardar o sábado e reconhecer que Deus é o instituidor do sábado, está automaticamente cometendo outros erros. Porque a mesma lei que diz que é para guardar o sábado, o 4º mandamento, também diz que nós devemos falar o nome de Deus em vão, não devemos adorar outros deuses, nem imagens, esculturas, temos que honrar nossos pais, não podemos matar, e temos que falar a verdade e honrar nossos pais. Então essas pessoas estão, de fato, cometendo um grande erro quando extrai do seu contexto o texto bíblico. Evidentemente, qual era o assunto que estava em questão quando os apóstolos fizeram a menção dessas palavras? Vamos conhecer então o contexto dessas palavras. O capítulo 15, verso 1 e 2 diz assim. Capítulo 15, verso 1 e 2. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Ensinavam o quê? Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Verso 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, ou seja, com esses indivíduos, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Queridos, qual era o assunto em questão aqui? Circuncisão. Não tem nada a ver com sábado. Nada a ver com sábado. O assunto que não tinha a ver com sábado era circuncisão. Algumas pessoas, os fariseus que haviam crido, estavam aceitando as boas novas do Evangelho, estavam preservando em si a crença de que a circuncisão deveria ser continuada. E queriam que isso fosse colocado de forma imposta sobre os gentios, os novos conversos. Porque quem era judeu e se convertia ao cristianismo, ao Evangelho de Jesus, já havia passado pela circuncisão. Mas os gentios não. E eles estavam exigindo que dessas pessoas fossem cobradas a prática da circuncisão. E isso estava trazendo um grande problema para a igreja. E esse assunto foi levado, então, para ser examinado pelos apóstolos e os presbíteros. E vejamos que os próprios apóstolos, como Paulo, Barnabé e Tiago, participaram dessa reunião. Ainda no capítulo 15, o verso 12 e o verso 13. Diz assim: e toda a multidão silenciou. Multidão? Então tinha bastante gente. Silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Então percebo que Paulo, Barnabé e Tiago estiveram liderando essa reunião, participando da reunião. E o verso 22 diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. E foram quem? Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. E o verso 24 termina dizendo: visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Percebam aqui nessas palavras, eles descrevem o seguinte: algumas pessoas não autorizadas a falar em nome do Evangelho ou da igreja
estão perturbando a vida dos irmãos, com palavras que não têm nada a ver. E qual era o assunto? Circuncisão. E algumas pessoas agora pegam aqui essas palavras e querem transmitir ou transferir para a questão do sábado. E não era isso que estava sendo discutido. E como nós podemos ter certeza de que não havia nenhum problema com o sábado? Nenhum problema com o sábado. Vamos analisar alguns versos da Bíblia. No capítulo 15, verso 19, 20 e 21, diz o seguinte: pelo que julgo eu, aqui ainda falando o apóstolo Tiago, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E verso 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Percebam que aqui Tiago está colocando o que deveria ser tratado ou trabalhado e orientado para com os novos conversos gentios. E ele diz o seguinte, no verso 21, porque em cada cidade, desde tempos antigos, há os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Duas questões podemos destacar aqui. As reuniões aconteciam em que dia da semana? Sábados. E o que era lido? O que era feito nas reuniões? Alguma coisa era lida. Bom, o que é lido quando se reúne na igreja para adorar a Deus? A Bíblia. Mas nessa época não tinha o Novo Testamento. Então qual era a escritura lida na igreja, nas sinagogas? O que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Estudando a palavra de Deus. E se houvesse algum problema com o sábado, por que Tiago reforça de que as reuniões aconteciam nesse dia? Aliás, elas continuaram acontecendo. Vamos ver aqui no capítulo 14, verso 1. Capítulo 14, verso 1. Diz assim, em Atos. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Pega um pouquinho. Se eles foram pregar e era uma sinagoga judaica, em que dia de semana estava acontecendo essa reunião? Só pode ser no sábado, confirmando o que diz no capítulo 15, verso 21. Continuando, capítulo 16 de Atos, verso 11 em diante, há uma outra experiência relatada e vivida pelo apóstolo Paulo. Capítulo 16, verso 11 em diante, diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito de Ecolônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. Verso 13, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Escolheram então um local, em dia de sábado, um local que pudesse parecer aconchegante para reunir-se e fazer ali o seu culto de adoração a Deus. Por quê? Porque não havia sinagoga para se reunir. Então diz assim, um lugar que pareceu ser um lugar de oração. Você consegue imaginar, visualizar que lugar pode parecer um lugar de oração? Quem sabe um bosque, porque ali estava próximo do rio? Algumas semanas atrás eu assisti uma palestra e o orador disse o seguinte, numa das suas frases: alguém pode olhar para um bosque e observar as flores e os pássaros, mas alguém pode olhar para o bosque e ver apenas lenha para queimar. Tudo depende da forma como nós queremos olhar o bosque. Se eu olhar para o sábado como o dia santo de Deus,
eu verei os pássaros, as flores, somente coisas boas. Mas se eu olhar para o sábado como um dia de encargo e tentando visualizar como um dia que não vale mais, servirá apenas como lenha para a fogueira. Prosseguindo. No capítulo 21, verso 17, capítulo 21 de Atos, verso 17, ainda encontramos uma outra experiência envolvendo o apóstolo Paulo. Capítulo 21, verso 17 em diante. Lembrando que temos como objetivo nesses versos identificar que não haveria ou não havia nenhum problema com o sábado. Diz assim, verso 17 em diante: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Aqui o apóstolo Paulo dando ao seu testemunho. E o verso 20 diz: ouvindo-o, deram eles glória a Deus. E lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos do que diz aí? Zelosos da lei. Perceba a ênfase dada por esses líderes. Quantas dezenas de milhares dos judeus aceitaram a sua fé em Jesus, o Messias, e todos são, não é eram, são zelosos da lei. Agora, que lei é essa que estava em vigor? Porque Cristo já havia morrido, a lei cerimonial já havia perdido a sua validade. É a lei de Deus, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Então não havia nenhum problema com o sábado e nem com a lei de Deus. Aliás, qual era a postura desses apóstolos, como Paulo e Tiago, em relação à lei de Deus? Capítulo 24 de Atos, o versículo 14, diz o seguinte: qual era a postura do apóstolo Paulo em relação à lei de Deus? Capítulo 24, verso 14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos do profeta. Paulo reforça aqui a sua crença e obediência à lei de Deus. O capítulo 25, versículo 8, ainda continua o apóstolo Paulo. Paulo, porém, defendendo-se, preferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. E por que ele chama aqui de lei dos judeus? Quero abrir um parênteses aqui. A lei foi escrita para os judeus. Você já viu isso na Bíblia? A lei foi escrita para os judeus. E os outros povos tinham de filiar-se aos judeus, juntar-se aos judeus, converter-se ao judaísmo para servir a Deus. Talvez numa outra oportunidade podemos falar sobre isso. A lei era somente para os judeus? Sim. E os demais tinham que aceitar, servir a Deus, filiando-se ou sendo adotado entre os judeus. O povo escolhido para representar o nome de Deus e levar a salvação aos outros povos. Paulo diz assim: não cometi nenhum pecado contra a lei dos judeus. E finalizando os comentários do apóstolo Paulo, livro de Romanos, capítulo 2, verso 13. Romanos, capítulo 2, verso 13. Diz assim o apóstolo Paulo: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ser um simples ouvidor, ou seja, ouvir a lei de Deus, ler sobre a lei, mas não colocá-la em prática,
não leva à justiça. Mas espera um pouquinho. Eu sou justificado pela obediência à lei? Eu não sou justificado pela fé? Bom, ainda em Romanos, o capítulo 3, verso 4, olha o que diz. Romanos 3, versículo 24. Romanos 3, verso 24. Diz o apóstolo Paulo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados de forma gratuitamente, mediante a graça que há em Cristo. E ainda no capítulo 5, verso 1, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a justificação não vem pela fé, ela vem pelas obras, ela vem pela obediência à lei. Olha o que diz o capítulo 13 de Romanos, verso 31. Capítulo 3, verso 31. O mesmo apóstolo, capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Paulo está criando aqui uma contradição de ser justificado pela prática e ser justificado pela fé? Claro que não. Que Paulo diz o seguinte: a nossa justificação vem pela fé em Cristo. Mas qual é o papel da lei? Porque a fé nos leva a pôr em prática a lei. Como que uma pessoa vai obedecer a Deus se não tiver fé? Se você for ao médico e ele faz ali os exames e diz: você deve tomar esses remédios e está aqui a receita. Se você não acreditar no que o médico disse e que está escrito, você irá à farmácia comprar os remédios? Eu preciso crer. A minha crença, a minha fé em Jesus me mobiliza a obedecer a Jesus. Por isso em João capítulo 14, verso 15, Cristo diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se é posta uma condição. Qual é a condição para guardar a lei? O amor. Se não ama, não precisa guardar, porque guardar sem amor é um sofrimento miserável. Tente um dia casar com alguém que você não ama. A desgraça que vai ser. Mas não faça isso. Não precisa fazer a experiência. Mas você, quem sabe, conhece pessoas que viveram isso. Então, o que é que Paulo está dizendo no capítulo 2, verso 13? Quem simplesmente ouve a lei, ou só conhece sobre a lei, e não a pratica, evidentemente porque não acredita, e isso quer dizer que não tem fé, não tem por que guardar. Ele não vai ser justificado por isso. Mas quem tem fé e demonstra essa fé através da prática e do seu relacionamento e obediência à lei de Deus, este vai ser justificado. E vamos finalizar aqui com a postura do apóstolo Tiago em relação à lei de Deus. Abra sua Bíblia na epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 10 em diante. Tiago, capítulo 2, versículo 10 em diante. Diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, eu não serei menos culpado ou mais culpado, porque não vai ser usado uma régua dizendo: olha, você guardou apenas 5, você vai ser menos culpado porque guardou 9. Você está com a vida complicada porque só guardou um mandamento. Não. Tiago diz o seguinte: se qualquer pessoa que guarda toda a lei, mas ignora um ponto que seja da lei, um dos mandamentos, a sua culpa é como se ele fosse culpado de todos. Porque para Deus não tem 99%.
Você conhece aquela camiseta que está escrito assim, 100% de Jesus? Alguém tem? Agora, se alguém lhe desse uma camiseta dessa, você gostaria de receber? Ok. Depois converso com a professora Josiele lá. Ela sabe indicar onde vende, né? E se alguém lhe oferecesse uma camiseta que está escrito assim, 99% de Jesus? Você gostaria de ter? Porque aquele 1% você não sabe para quem seria? Ou é 100% de Jesus ou não é? Se alguém diz que guarda toda a lei e tropeça no seu ponto, é culpado de todos. Verso 11. Verso 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então, aquele que deu a orientação, você deve proceder assim, se fizer diferente, é um transgressor da lei. Eu quero abrir aqui um parênteses. Por que Tiago coloca em evidência o adultério e o assassinato? Ele não poderia ter escrito, aquele que disse, guarda o sábado, também disse, honra teu pai e tua mãe? Esse seria até interessante, né? Porque estaria falando do sábado. E estaria falando também do relacionamento com os pais. Ou talvez aquele que disse, não furtarás, também disse, não falarás o nome de Deus em vão? Queridos, ele colocou aqui exatamente 2 mandamentos que eles são facilmente violados por qualquer pessoa. E entenda o seguinte, não necessariamente precisam ser levados ao ato para serem quebrados. Não adulterarás? Como é que isso pode acontecer? Nós vamos voltar para Tiago capítulo 2. Não fecha aí Tiago 2, mas abra sua Bíblia em Mateus 5. Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Mateus 5, verso 27 e 28 diz assim: ouviste que foi dito, não adulterarás. Verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Volta para Tiago. Por que Tiago fala sobre adultério? Porque muitas vezes as pessoas cometem este erro ou quebram esse mandamento sem necessariamente ter a prática do ato. Irmãos, se eu e você não nos cuidarmos, facilmente também nos tornamos transgressores da lei de Deus. E quando ele diz, não matarás, quando eu utilizo o meu tempo, juntamente com outro irmão, ou com mais outro irmão, ou com alguns irmãos ou amigos, e começo a falar mal da vida dos outros, e criticar as pessoas, eu estou matando as pessoas, aqui dentro do coração. Portanto, torno-me também um transgressor deste mandamento. Isso é muito sério. Por isso ele finaliza aqui em suas palavras, volta para Tiago capítulo 2, o verso 12. Capítulo 2, verso 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então aquilo que eu faço tem que ter coerência com aquilo que eu falo. Deve haver uma coerência entre aquilo que eu faço e aquilo que eu falo. Então, falem de tal maneira, mas de tal maneira, assim como se fala, também viva. Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Que lei é essa? A lei da liberdade. A lei dos 10 mandamentos. E como que eu entendo que a lei dos 10 mandamentos é uma lei da liberdade? Bom, vamos imaginar o seguinte. A lei proíbe cometer, a lei civil proíbe cometer furtos, assaltos, proíbe, né? Se eu me torno um criminoso por ser um assaltante, o que é que a lei determina? Que eu devo ser agora preso. E uma pessoa que está sob a mira da polícia, ela não vive em liberdade. Ela vai viver sempre se escondendo, fugindo da lei. Isso não é liberdade. Quando eu torno um transgressor da lei de Deus, dos 10 mandamentos,
eu perco a liberdade, porque passo a ser condenado por cometer atos e infringir a lei de Deus. Então seremos julgados por essa lei. E Tiago encerra suas palavras no capítulo 1, verso 25, dizendo o seguinte, e vamos terminar aqui com as palavras de Tiago. Capítulo 1, verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, ou seja, ouvinte descuidado, ouve a lei, sabe sobre a lei, mas não se importa em obedecê-la, ele diz o seguinte, e é operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Você quer ter uma vida diferente, uma vida bem-aventurada? Obedeça a Deus. É o que diz a palavra de Deus. E aqui o último verso, verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a informação que ele traz é o seguinte, a sua religião é vã, está perdendo tempo. Né? Religião quer dizer religar com Deus. Nós queremos nos religar com Deus, através de Jesus. Mas se eu suponho ser uma pessoa que está se religando com Deus, mas eu não me importo com a palavra de Deus, com as orientações dos seus mandamentos, quando eu ignoro a sua lei, eu estou tendo uma religação inútil, vã e à toa, como diz por aí. Então o que nós aprendemos de Atos capítulo 15, versos 28 e 29, é que aquelas orientações foram dadas para os gentios que estavam convertendo-se para o cristianismo. E que devido à sua familiaridade com práticas de comer carne de animais oferecida a ídolos, ou sufocados, e fazer uso do seu sangue, e práticas de relações sexuais ilícitas, foi necessário dar ênfase para orientá-los a não ter essas práticas. Não significa que a vida religiosa resume-se em apenas 4 mandamentos, de forma alguma. Muitas vezes é necessário reforçar. E às vezes acontece no dia de hoje. Alguém estuda a Bíblia, aceita a fé em Cristo, a sua fé em Cristo, é batizado e talvez continue com algumas práticas erradas que não condizem com a vida do cristão. Isso, quem sabe, não foi identificado nos estudos. Daí a importância de se fazer um estudo bem detalhado, profundo da palavra de Deus, para que essa pessoa tome a decisão consciente para dar o seu testemunho público através do batismo. Se uma pessoa decide batizar-se motivada pela emoção, ela não tem tempo hábil para conhecer o que precisa ser mudado e para submeter-se à ação do Espírito Santo e ter a sua vida, dar início à sua vida de transformação. É claro que mesmo depois de batizados, viveremos sempre num estágio de correção, de preparação, de melhoria, de transformação. Mas muitas vezes algumas pessoas já cristãos batizados, são identificados que alguns erros estão perdurando em suas vidas. E daí faz necessidade de orientações aqui da igreja para corrigir. Foi o que aconteceu naquele tempo. Nada a ver em relação ao dia de sábado. E se alguém pensava que é desnecessário guardar o sábado, tendo como base as orientações citadas em Atos 15, verso 27 e 28, está muito enganado. Que Deus nos abençoe, para que possamos sempre ter a devida compreensão através da atuação do Espírito Santo em nossa vida, para que entendamos a palavra de Deus, sempre analisando os textos dentro dos seus contextos, para que assim possamos saber qual é a boa e a santa vontade para a nossa vida. Que Deus nos abençoe para isso. Amém. Amém. Nós vamos ouvir nesse momento uma mensagem em louvor a Deus pela irmã Bia. Eu quero convidar você para que, enquanto ela estiver adorando a Deus através deste hino, feche seus olhos, medite na letra e vamos fazer da letra desta música uma oração ao nosso Deus.
ricos e pobres, plebeus e nobres, diante do trono de Deus. Salvos, perdidos, santos remidos, a face verão de Deus e se renderão. Reis de joelhos verão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. Rios e vales, montanhas e mares, seu nome irão louvar. Maravilhoso, amigo bondoso, para sempre irão reinar e se renderão. Reis de joelhos verão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. A luz do mundo é Jesus. Venceu lá da cruz e se renderão. Reis de joelhos verão, louvando a Cristo, louvando a Cristo, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Esse é o amor de Deus. Amém. Amém. Coloquemos-nos em pé para encerrar com uma oração. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pela atitude de Cristo sair do santuário celeste para vir a esse mundo revelar o amor de Deus por nós. Amém. Muito obrigado porque este amor alcançou as nossas vidas. Amém. E que nós possamos, Senhor, cada dia da nossa vida, nos entregarmos e nos reentregarmos diariamente ao perfeito amor que há em Cristo. E que esse amor continue trabalhando em nosso ser, transformando a nossa vida, modelando o nosso caráter, à semelhança daquele que deu a vida por nós. Pedimos, Senhor, a sua bênção, que ao sairmos daqui, saímos com a certeza de que tivemos um encontro com o Senhor Jesus. E que o estudo de hoje possa, de alguma forma, ter iluminado a nossa mente, nos dado sabedoria, para entender que não há contradição na palavra de Deus. E que possamos, todas as vezes que estudarmos a Bíblia, sob a orientação do Teu Santo Espírito, podemos ter um entendimento claro e completo de tudo que está escrito, e que isso fora escrito
para nos ajudar a andarmos contigo nesse mundo. Abençoa estes irmãos aos lares aqui representados. E permita, bom Deus, que aqui o seu nome seja sempre adorado e exaltado. E seja um local para atrair novas pessoas aos pés de Cristo. São os favores que nós te pedimos, Senhor, com o perdão das nossas falhas. E pedimos também a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém.